Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao início do ano letivo de 2021. Sou a professora Núbia Mello e a gente vai estar trabalhando os conteúdos de Química da primeira série. Na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando sobre as propriedades da matéria. A gente vai relembrar o que é a matéria, vamos especificar cada uma das propriedades, como que nós podemos classificar e vamos também conceituar se elas são orgânicas e inorgânicas. Nós vamos ver as principais diferenças, ok? Então, vamos lá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver os objetivos, que primeiro é conceituar as substâncias orgânicas e inorgânicas, vamos ver a principal diferença entre elas. E nós vamos identificar as propriedades gerais, as funcionais e as específicas da matéria. E também vamos classificar e vamos também ver a definição de cada um, ok? Bom, para a gente falar sobre a matéria, as propriedades dessa matéria, a gente precisa lembrar o que é a matéria, qual é a definição. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e, porque ela tem massa, ocupa um lugar no espaço. Então, a partir dessa definição, a gente vai identificar a diferença entre as substâncias inorgânicas e orgânicas. Então, antigamente, acreditava-se que toda substância inorgânica ela era de origem mineral. E toda substância orgânica seria de origem vegetal ou animal. Então, após muitos experimentos e estudo, essas definições ela vai mudar. Ela mudou, na verdade. Então, hoje em dia, qual é a definição dessas substâncias? Então, substância inorgânica é toda substância que não contém o elemento químico carbono, porém, existem algumas exceções e a gente vai ver posteriormente aqui na aula, ok? E substância orgânica é toda substância que tem como elemento químico principal o carbono. Então, falou em substância orgânica, a gente precisa estar associando ao elemento químico carbono, ok? E quais são as substâncias que possuem o elemento químico carbono e são classificadas como substância inorgânica? Então, a primeira delas é o carbonato de cálcio. Segundo, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, ácido carbônico e o dióxido de carbono e, por fim, monóxido de carbono. Essas são as principais substâncias que possuem carbono e elas são classificadas como substâncias inorgânicas, ok? Então, quais são as propriedades da matéria? Nós temos as propriedades gerais, que são aquelas comuns a toda a matéria. Nós temos as específicas, como o nome diz, né? Depende das características dessa matéria, dessa substância. E nós temos as funcionais. E agora a gente vai detalhar cada uma delas, ok? Então, vamos lá. As propriedades gerais, nós temos a massa, que corresponde à quantidade de matéria de um corpo, o volume, que corresponde ao espaço ocupado pela matéria, como a gente viu na definição, né? Se tem massa, ocupa um volume. A inércia corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria. Nós temos a impenetrabilidade, não há possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Temos também a divisibilidade, a matéria ela pode ser dividida em partes menores. Nós temos a compressibilidade, que ocorre a redução do volume da matéria mediante a aplicação da pressão. Então, no caso aqui, para a gente ver essa propriedade, a gente tem que aplicar e variar a pressão. Nós temos a elasticidade, que é o regresso do volume da matéria após uma força de compressão. Nós temos a extensão, que é a capacidade de ocupar um lugar no espaço, e por fim nós temos a descontinuidade. Existem espaços na matéria que não são visíveis a olho nu. Então, essas são as propriedades gerais comuns a todo tipo de matéria, ok? Agora nós vamos ver quais são as propriedades específicas. E dentro das propriedades específicas nós temos três. As físicas, que está relacionado ao comportamento físico dela, não vai haver alteração na composição química, nós vamos ver só alteração no estado físico dessa matéria. Nós temos as organolépticas, que estão relacionadas aos sentidos,
do ser humano, e nós temos as químicas, que está relacionada às transformações químicas que a matéria pode acontecer com ela. Então, aqui nesse caso, nós temos a formação de novas substâncias. Vamos ter a quebra de ligação, formação de novas substâncias e o rearranjo dos átomos, ok? Então, aqui, as propriedades físicas. Nós temos ponto de fusão, que é a temperatura em que a substância muda do estado sólido para o líquido. Nós temos o ponto de ebulição, que é a temperatura em que a substância muda do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos a densidade, que é a quantidade de matéria em determinado volume. Temos a solubilidade, capacidade de uma substância se dissolver. Temos a condutividade elétrica, refere-se ao caráter elétrico dos materiais, aí aqui a gente vai estar observando a questão dos íons, quando estão solúveis, em especial na água. Maleabilidade, permite a moldagem de um material em finas lâminas. Nós temos o magnetismo, que é uma propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. A ductibilidade é a capacidade do material suportar a deformação sem se romper. A dureza, resistência de um material, e, por fim, a viscosidade, que é a resistência de um fluido ao escoamento. Então, quando a gente fala das propriedades físicas, essas são as principais que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai ver as propriedades, ok? E aqui nós temos as organolépticas, que é quando está relacionada ao odor, o cheiro classifica as substâncias. Nós temos aqui o sabor, as substâncias podem ser classificadas em doces, amargas ou azedas. Nós temos aqui a cor de um material é gerada pela frequência de onda luminosa, que é refletida e percebida pela nossa visão. O brilho é a capacidade de um material tem de se refletir ou absorver a luz que incide sobre ele. E, por fim, o som, que são as vibrações que, ao penetrar ao nosso ouvido, produzem sensações auditivas. Então, as propriedades organolépticas estão relacionadas aos nossos sentidos, ok? E aqui a gente vai ver as propriedades químicas. As propriedades químicas, como a gente viu anteriormente, são aquelas propriedades onde a gente vai ver a reação química, a transformação. Nós temos aqui a transformação da composição química da matéria, onde tem a formação de novas substâncias. E aí nós temos a combustível, que são as reações de combustão, é aquela que reage com oxigênio e libera energia, sempre vai liberar calor, as reações de combustão. A oxidante, que são as reações de oxidação, que é a capacidade de retirar elétrons de uma substância. Na reação de oxidação, a gente tem a transferência de elétrons. Nós temos aqui a corrosão, que é a capacidade de danificar ou desgastar um material por meio de uma reação química. Nós temos aqui a explosiva, capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases, calor em um curto espaço de tempo. Temos também a efervescência, que é a capacidade de produzir gás e liberar no meio líquido. E, por fim, nós temos a fermentação, que é a capacidade de transformar matéria orgânica e produzir energia, ok? E aí a gente vai estar vendo agora as propriedades funcionais, que aí está relacionada a algumas funções inorgânicas, e são 4 principais funções inorgânicas: ácido, base, os sais e os óxidos. Então, quem são os ácidos? Os ácidos são aquelas substâncias que em meio aquoso liberam o H+, o íon H+, o cátion, o único, tá? A gente sempre, quando a gente for falar sobre ácido, o único cátion que ele libera é o H+. Nós temos aqui a base, que em meio aquoso nós temos também a liberação de um íon, o ânion, e como característica principal vai ser o OH-, e vale ressaltar que toda base ela sofre dissociação, que é a separação de íons, e os ácidos sofrem ionização, que é a formação de íons, ok? E aí nós temos os sais. A principal característica dele é que eles são obtidos através da reação de ionização. E nós temos os óxidos, que a principal característica deles é que eles são compostos binários e o elemento químico mais eletronegativo precisa ser o oxigênio. Bom, na aula de hoje a gente trabalhou as propriedades da matéria. Relembramos que matéria
é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Vimos quais são as propriedades, né? Nós vimos a inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, massa, volume, divisibilidade, que aí nós temos aqui as propriedades gerais da matéria. Vimos também as propriedades químicas, como as principais: combustível, a reação de combustão, oxidação, acidez e basicidade, que está relacionada às propriedades funcionais, que são as funções inorgânicas. E vimos também as propriedades físicas, ponto de fusão, densidade, solubilidade. Lembrando que as propriedades físicas estão relacionadas à mudança de estado físico. Bom, hoje foi a nossa primeira aula. Na aula de hoje a gente viu a questão das propriedades da matéria. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa aula. Bons estudos e até a próxima!